No estudo de ontem, nós vimos que devemos ter a mente de Cristo. Mas veja, irmãos, nós somos carnais. Nós temos uma natureza pecaminosa, temos maus pensamentos, consequentemente, temos más atitudes, mau comportamento, pecamos. Como é então que nós vamos ter a mente de Cristo? É possível ter a mente de Cristo? É possível seres falhos como nós termos a mente de Cristo? Veja, por favor, o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, a promessa do Senhor Jesus. Ele fez essa promessa para os discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus falou que o Espírito Santo seria dado aos crentes. O Espírito Santo seria dado aos seus filhos, e isso tornaria cada pessoa, cada crente no Senhor Jesus Cristo, cada cristão, testemunha. Isso é representante, imitadores, símbolos de Jesus. Nesse sentido, irmãos, ele pode ter pensado assim: eles vão ter a mente de Cristo, vão ter a minha mente. Essa é a obra do Espírito Santo nos crentes. Em todos os crentes, em nós, mas eu gostaria de salientar, irmãos, esta é a obra do Espírito Santo em cada um de nós. É a obra do Espírito Santo em mim. E o que o Espírito Santo faz, então? A nossa lição aponta 4 características que o Espírito Santo implementa na nossa vida. Romanos 5:5. Ele derrama o amor de Deus em nosso coração, na nossa mente. Veja o texto: porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o agente que derrama o amor de Deus em nosso coração, na nossa mente. E quando ele derrama o amor de Deus na nossa mente, nós passamos a ter a mente de Cristo. Passamos a ver como o Senhor Jesus via, agir como o Senhor Jesus agia. Mas ainda o Espírito Santo nos conduz à experiência da salvação. Veja o texto João 16, 7-11. Lá diz assim, que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em Cristo. Da justiça, porque Jesus Cristo voltou ao Pai e foi entronizado no céu. Mais ainda, e do juízo, porque Satanás já está julgado. É o Espírito Santo que nos conduz a essa experiência completa de salvação. Ainda João 16:13 diz outra das características do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Ele nos guia a toda a verdade. O verso diz assim: ele vos guiará a toda a verdade. Está vendo, irmãos? Não é uma parte da verdade, não é 90% da verdade, mas a toda a verdade. O evangelho completo, que produz a obediência integral à Escritura. A obediência integral à vontade de Deus, às ordens de Deus. Mas ainda a quarta habilitação que o Espírito Santo faz, ele nos capacita para a missão. Atos 1:8 diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. O verso diz assim: testemunha até os confins da terra. O Senhor Jesus falou isso lá no Oriente Médio, irmãos, falou lá na Palestina. E esse confins da terra é o restante do mundo, irmãos. Nós estamos aqui incluídos nesse confins da terra. Ele nos capacita para a missão até os confins da terra. O Espírito Santo, irmãos, nunca vai guiar alguém para longe da palavra de Deus, a palavra escrita de Deus. Se tiver alguém pregando, irmãos, em nome do Espírito Santo, pregando doutrinas diferentes daquelas que estão na palavra de Deus, essa não é obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o autor da palavra, foi ele quem inspirou os autores da Bíblia, ele não vai agora desdizer a sua palavra,
com doutrinas diferentes, que nos levam longe da palavra de Deus. Continuando, irmãos, nós devemos estar sempre receptivos ao Espírito Santo para fazer as escolhas acertadas, evitando o erro. Devemos deixar que o Espírito Santo nos impressione. O texto na Bíblia que diz que quando nós estivermos num caminho e tiver que decidir, o Espírito Santo vai falar, olha, esse é o caminho, andai nele. E aí nós devemos atendê-lo. Não devemos ser desobedientes à orientação do Espírito Santo. Somente buscando na força dada por Deus, viver como devemos, estaremos abertos para receber o poder do Espírito Santo. Nós devemos buscar, irmãos, viver de acordo com a vontade de Deus, viver sob a influência do Espírito Santo. E é somente quando nós estivermos buscando, irmãos, é que nós vamos encontrar. Outro texto da Bíblia diz assim, buscar e acharás. Isso que devemos fazer, irmãos, buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo a cada dia. Nós costumamos falar o batismo diário do Espírito Santo. Não que você tenha sido batizado pelo Espírito Santo. Sim, você o foi por ocasião do batismo. Mas você deve buscar diariamente o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo na tua vida. E assim, buscando o Espírito Santo, nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos representar a Cristo, como diz, sereis minhas testemunhas. Que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente sermos movidos pelo Espírito Santo, deixarmos que o Espírito Santo atue na nossa vida, para sermos testemunhas, para sermos representantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de nós.